Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos. Hoje eu vou ler o livro de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 24, que fala sobre a parábola do joio. Diz assim, outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas quando os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixe para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Queridos, então, muitas das vezes você não quer ir numa igreja por causa do mau testemunho de uma pessoa que está dentro da igreja e que não se converteu e que escandaliza o nome de Jesus, fica envergonhando o nome de Jesus, mesmo estando dentro da igreja. Que isso não é certo. Então, mas você não deve dar atenção, colocar seus olhos em mau testemunho de pessoas que não querem compromisso com Deus, que vai para dentro da igreja só para o tal negócio, nem se converte, nem deixa quem quer se converter. Nem entra no reino dos céus, nem deixa quem quer entrar. É uma pedra de tropeço, que chama na Bíblia. Então, amados, Deus não se agrada nem um pouquinho desse tipo de pessoa que vai para dentro da igreja, são pessoas usadas pelo inimigo, que estão ali única e exclusivamente só para espantar as ovelhinhas de Deus, tirar as ovelhinhas de dentro da casa e não deixar nem que outra se aproxime por causa do mau testemunho. Mas aqui também Deus fala sobre o reino de Deus, né? Que é semelhante, né? Ele diz, outra parábola, o reino dos céus é semelhante, tá vendo? O reino dos céus é semelhante. Então ele diz assim também, olha, que deixai crescer juntos, porque, né, vai chegar um dia que vai ser separado o joio e o trigo. E o trigo vai ser guardado, né, no celeiro, e o joio vai ser queimado. Mas só, amados, que muitas das vezes você deve perguntar assim, como que vai ser essa separação do joio e o trigo? Eu só te garanto uma coisa, essa separação, quem vai fazer é Jesus Cristo. Não pense você que vai ser uma pessoa, um ser humano dentro da igreja que vai fazer essa separação, não. Porque hoje em dia até existe essas coisas de, tipo assim, a hierarquia, né, dentro da igreja, isso aí existe. Tem aquelas pessoas que são... Existe lá uma hierarquia que eles dizem, né, que são pessoas que foi Deus que mostrou que eles são escolhidos pelo Espírito Santo de Deus, aquelas pessoas que estão lá, né? E a gente, verdadeiramente, a gente não sabe, amados, o que passa no coração dos outros. Porque coração dos outros, amados, é terra que ninguém anda.
Você pode ver cara, mas você não vê coração. E também diz que o diabo, ele anda de sapatinho de algodão, de leve, para você nem perceber que aquilo é obra do Satanás. Né? Porque o diabo, ele engana muita gente. Ele quer se passar por anjo de luz, né? E qual é o único propósito do diabo? É impedir que pessoas sejam salvas. O diabo não tem outra finalidade. A única coisa que o diabo quer é levar o máximo de alma para o inferno. Porque ele não quer ir sozinho. Nem ele, nem os demônios adeptos de Satanás. Ele não quer ir para o inferno só, não. Ele quer levar um monte de gente. Aí ele se infiltra no meio da igreja. Você nem desconfia. E ali aquela pessoa está sendo usada pelo Satanás para tirar pessoas da igreja. Nem se converte, nem deixa quem quer se converter, dá mau testemunhos, cria situações para tirar pessoas ungidas, que iam ser muito usadas por Deus para ganhar almas para Jesus, né? E ele, como sabe que aquela pessoa é muito ungida, ele vai lá e faz de tudo para tirar aquela pessoa da igreja. Por isso que Deus falou, serão perseguidos, caluniados, falarão todo mal contra vós. E, amados, a gente para alcançar o reino de Deus não é coisa fácil. Por isso que ele diz, ao vencedor receberá a coroa da vida, né? Porque vencedor o quê? Para vencer não tem que lutar? Aí se você olha e fala, eu não vou para a igreja mais porque eu tô vendo esse mau testemunho. Não, amados. Você tem que ser forte. E falar, não vou olhar para nada disso. Eu vou lutar contra isso. Vou lutar contra o que os meus olhos estão vendo e olhar para Jesus Cristo. Entendeu? Porque quando for ser feita a separação, vai ser no grande dia do juízo final. E essas pessoas que foram pedra de tropeço, impedindo que muitas pessoas vão para a igreja, essas pessoas vão ser lançadas, são joio, vão ser queimados. E os que vão para o celeiro são o trigo, são os que realmente ganharam almas para Jesus, que fizeram a vontade de Deus, entendeu? Então, você sempre deve, todos nós, né? Todos nós, porque se Pedro foi usado pelo Satanás para tentar impedir que Jesus Cristo fosse crucificado, que era um dos discípulos, se Judas Iscariote negou Jesus Cristo e era um dos discípulos que estava no meio dele, você avalia hoje em dia dentro das igrejas como é que não está. Entendeu? Mas nem por isso você deve falar, a igreja A não é bom, a igreja B não é bom, porque eu vi fulano assim. A igreja não tem culpa de nada, amados. A igreja não tem culpa de nada. Jesus não tem culpa de nada. O culpado é quem praticou o erro ali. E você não deve atribuir isso à igreja, você não deve atribuir isso a Deus, não. Quem praticou a obra péssima, o péssimo testemunho, foi a pessoa. Uma única pessoa usada pelo Satanás para impedir que ovelhinhas fossem para a casa de Deus, para tirar ovelhinhas de dentro da igreja. Isso aí você não deve nem falar nada. Você só entrega na mão de Deus, porque Deus toma conta. Entendeu? Porque ele mesmo diz, não, deixa. Ele mesmo fala aqui, deixa crescer tudo junto. Mas depois vai ter a separação, os que vão para o inferno e os que vão para o céu. Entendeu? Então e qual que é o meu propósito lendo essa palavra aqui? É que você nunca deve deixar de ir para a igreja pelo mau testemunho. Você tem que ir por causa do nome de Jesus Cristo, porque sabe que lá é a casa de Deus, que você vai ser abençoado. Amém, amados? Deus abençoe e fica com Deus.